Muito bem. Nessa aula vamos continuar os dispositivos constitucionais relativos ao primeiro imposto da competência privativa dos Estados e Distrito Federal, que é o ICMS. Na aula passada, vimos os incisos 1º e 2º, relativo à não cumulatividade do ICMS, e agora vamos ver o inciso 3º do artigo 155, parágrafo 2º da Constituição. Então vamos ver, uma característica importante do ICMS, que é semelhante a uma característica do IPI, mas com uma diferença fundamental. Vamos lá, vamos conhecer esse detalhe com relação ao ICMS no inciso 3º do artigo 155, parágrafo 2º. O ICMS, ele poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. O que é um imposto seletivo? Quanto mais essencial a mercadoria, menor será a alíquota. Quanto mais supérfluo for a mercadoria, maior será a alíquota. O fundamental aqui é estabelecer a diferença. O ICMS poderá ser seletivo, enquanto, no caso do IPI, ele tem que ser seletivo. Muito bem. Isso causa algumas aberrações. Por exemplo, em vários estados, caviar não é considerado supérfluo. Serviço de comunicação é considerado supérfluo, mas caviar não. Combustível, muitas vezes com alíquota altíssima. Joia, na imensa maioria dos estados, não é considerado supérfluo. Caviar não é considerado supérfluo. Isso, se fosse com relação ao IPI, valeria até um questionamento judicial, porque o IPI tem que ser seletivo. Mas no caso do ICMS, não. É apenas uma autorização para que ele seja seletivo. Poderá ser seletivo, então não significa muita coisa, mas é uma autorização prevista na Constituição. Só 2 impostos têm essa característica de seletividade, mas com essa diferença. No caso do IPI, ele tem que ser, no caso do ICMS, ele poderá ser seletivo. Muito bem. Outro aspecto fundamental no ICMS, que vai tomar vários incisos do artigo 155, parágrafo 2º, diz respeito à fixação das alíquotas do ICMS. Se o imposto, por exemplo, for municipal, quem fixa a alíquota é lei municipal. Se o imposto é federal, quem fixa a alíquota é lei federal. No entanto, no caso do ICMS, o legislador estadual fixa suas alíquotas, sim, mas de forma muito restrita. Nós vamos ver agora que as alíquotas interestaduais, quem as fixa é o Senado Federal, o Estado, o legislador estadual nem participa disso. E nas alíquotas internas aplicáveis a operações dentro do Estado, o legislador fixa a alíquota, mas tendo que respeitar um máximo e um mínimo que também é facultado ao Senado Federal fixar. Então, nós vamos ver esses 2 incisos agora, inciso 4º e inciso 5º do artigo 155, parágrafo 2º, para a gente estabelecer essa limitação que tem o legislador, de acordo com o texto constitucional, para fixar as alíquotas do ICMS. Então, vamos lá. Inciso 4º. Resolução do Senado Federal de iniciativa do Presidente da República ou de 1/3 dos senadores, aprovado pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais e de exportação. Cuidado com o detalhe, vocês sabem que hoje não há mais incidência do ICMS na exportação, mas o Constituinte esqueceu de corrigir a Constituição e ficou essa palavra aí, embora não haja mais incidência. Nós vamos ver lá no inciso 10 que não há mais essa incidência. Então, é o que estabelece a Constituição. Muito importante em todas as provas, seja a área fiscal federal,
fiscal estadual, fiscal municipal, ou outra qualquer área em que é exigido tributário, tribunais, justiça. Muito importante, infelizmente, mas é importante decorar a resolução de iniciativa do presidente da República ou de um terço dos senadores aprovado pela maioria absoluta de seus membros. Estabelecerá, o Senado é que fixa essas alíquotas. Muito bem. Inclusive já foram fixadas. As alíquotas interestaduais do ICMS, elas são de 12% ou 7%. Eu vou montar um esqueminha para que vocês entendam exatamente como é que funciona essa questão das alíquotas. Vamos escrever as alíquotas aqui para que vocês decorem. É lógico que isso é importante mais para quem vai fazer um concurso qualquer que seja para a área estadual, mas também só para que você tenha uma noção exata de como funcionam essas alíquotas. Vamos estabelecer essa regrinha aqui. Vamos lá. Vamos considerar o seguinte: rico para rico, pobre para pobre, pobre para rico, e rico para pobre. Isso é só uma maneira de guardar. Não quero aqui causar polêmica com relação à pobreza ou riqueza das diversas regiões, mas é só uma forma de guardar o que nós estamos chamando aqui de a região mais rica do país. Não há dúvida de que é a região sul e sudeste. Então, toda a região sul e região sudeste é o que a gente considera rico, menos o Espírito Santo. Então, região sul, sudeste, menos o Espírito Santo. E pobre seria o norte, nordeste, centro-oeste, mais o Espírito Santo. Bom, mas o nordeste lógico, é uma região considerada mais pobre. Só para a gente decorar isso, embora a beleza a região maravilhosa para se morar, norte, nordeste, mas é considerada uma região mais pobre. Então, como é que foram fixadas essas alíquotas pelo Senado Federal? Aqui, em 12%. E aqui, 7%. Então, observe que o Senado já fixou essas alíquotas. Se é da região rico para rico, pobre para pobre ou pobre para rico, 12%. Se é da região sul, sudeste, menos Espírito Santo, para norte, nordeste, centro-oeste, mais Espírito Santo, a alíquota é de 7%. É assim que funciona essa questão da fixação das alíquotas interestaduais do ICMS. Muito bem. Então, minha gente, nós vamos voltar para os nossos slides, porque já vimos que quem fixa as alíquotas interestaduais é resolução do Senado Federal. O legislador estadual não participa de nada no que diz respeito às alíquotas interestaduais. Mas no que diz respeito às alíquotas internas, aquelas aplicáveis às operações dentro do Estado, tem uma característica. Elas têm uma característica. Vamos lá conhecer o inciso 5º do artigo 155, parágrafo 2º. É facultado ao Senado Federal, estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovado pela maioria absoluta de seus membros. E fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que envolve interesse dos Estados mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por 2/3 de seus membros. Então, o inciso 5º do artigo 155, parágrafo 2º, que trata exatamente do imposto previsto no inciso 2º, que é o ICMS, estabelece esta
fixação de alíquotas máximas e mínimas. Máximas e mínimas para as operações internas. Então, voltando, observe como é importante isso. O legislador estadual não participa da fixação das alíquotas interestaduais, quem as fixa é o Senado Federal. E nas operações internas, o Senado fixa um máximo e um mínimo, mas é facultado ao Senado Federal, não é obrigatório, como é o caso das alíquotas interestaduais, embora já tenha fixado, mas é facultado fixar máximo e mínimo para as operações internas. Então, o legislador estadual ele trabalha no que diz respeito à fixação das alíquotas do ICMS num campo muito restrito, respeitando essas resoluções do Senado Federal. Então, vamos ter uma visão geral dessa questão da fixação das alíquotas. Vamos lá. Alíquotas interestaduais e de exportação. Volto a insistir que, embora o texto da Constituição cite ainda as alíquotas de exportação, na verdade, não há mais incidência do ICMS na exportação, mas ficou esse erro no texto da Constituição. Então, a iniciativa do presidente da República ou de um terço do Senado, aprovado pela maioria absoluta do Senado. É muito importante saber a iniciativa e saber a aprovação de quem é. Ah, bom, mas é o detalhe, mas é importante. E ainda, continuando, no caso das alíquotas internas mínimas, iniciativa de um terço do Senado, aprovado por maioria absoluta, e internas máximas, iniciativa de maioria absoluta, aprovada por 2/3. Vai num crescente, 1/3 maioria absoluta, repete maioria absoluta, 2/3. E é facultado ao Senado Federal fixar. Então, muito importante estabelecer essa diferença. Nesse próximo quadro, embora com uma letra menor, mas você tem a visão geral. O Senado Federal tem que fixar as alíquotas interestaduais e de exportação e é facultado ao Senado Federal fixar as alíquotas internas mínimas e internas máximas. Muito bem. Então, isso no que diz respeito à fixação das alíquotas do ICMS. Um detalhe importante, esse esquema do ICMS, dos dispositivos constitucionais, ele está também, os slides também estão disponíveis no mesmo site, www.professorclaudioborba.com.br, ICMS, Constituição Federal e Lei Candir. Eu só quero que vocês peguem a parte da Constituição no que diz respeito ao direito tributário. Depois, quem for estudar qualquer concurso para a área estadual, terá que estudar também a Lei Complementar 87 com as normas gerais aplicáveis ao ICMS. Mas, por enquanto, dentro do nosso direito tributário, vocês só vão pegar a parte da Constituição que está nessa pasta, ICMS, Constituição Federal e Lei Candir, no site www.professorclaudioborba.com.br em material complementar. Certo? Muito bem. Então, muito cuidado com essa questão, muitos detalhes com relação à fixação da alíquota. As interestaduais, o Senado é que fixa, lembrando sempre da iniciativa e da aprovação. As alíquotas internas é facultado ao Senado Federal fixar máximo e mínimo. Portanto, o legislador estadual trabalha num campo, como eu já disse, muito restrito. Um campo muito pequeno no que diz respeito à fixação das alíquotas do nosso ICMS. E esta é uma tendência natural, uma vez que o ICMS tem uma complexidade muito grande. Então, o Constituinte se preocupou em criar uma uniformidade. Vocês já imaginaram se em cada operação interestadual houvesse uma fixação de alíquota, cada estado fixasse a sua própria alíquota? Não é? Imagine se não houvesse um limite máximo e mínimo para as alíquotas internas. Né? Haveria uma confusão com uma série de concessão de benefícios para atrair empresas, enfim. A ideia do ICMS é essa. A ideia do Constituinte foi controlar um pouco o legislador estadual. Na verdade, existe um projeto de reforma no Congresso Nacional que estabelece um ICMS cuja legislação será
toda fixada por normas federais. Os estados continuam com a competência para instituir, fiscalizar, mas legislar será a União. Esse é o projeto de reforma tributária que vai unificar o ICMS, o IPI e criar o IVA com essa característica. Mas isso é um projeto de reforma tributária que já está há anos no Congresso Nacional. Mas muito importante esse aspecto com relação à alíquota do ICMS. Nós paramos aqui nessa aula e na próxima aula continuamos o estudo do nosso ICMS.